Boa noite a todos. Meu nome é Anderson Garilho Rocha, sou médico, cirurgião cardiovascular e a gente vai dar início aqui à nossa série de encontros para falar do que? Do pé diabético, né? É muito importante esse contato porque a forma como o pé diabético vem sendo abordado no sistema público de saúde, mesmo nas instituições privadas, ele é insuficiente e inadequado para a gravidade do problema que nós vivemos, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha a visão de que pé diabético requer dos profissionais que estão envolvidos uma capacitação, não apenas a qualificação, não basta o diploma, não basta a faculdade, não basta a pós, não basta a residência. Tem de haver uma capacitação. Ela pode ser encontrada, às vezes, no percurso dessas formações, mas, infelizmente, de fato, não é a regra que nós vivemos. Exige-se uma dedicação à parte e um empenho de ofício. O que é isso, o empenho de ofício? É a pessoa estar ligada a um mestre, alguém que lhe oriente, alguém que lhe dê os passos e alguém que lhe mostre o caminho e lhe ensine manualmente, visualmente, que lhe ensine na prática diária a lidar com essa situação tão delicada. Eu não tenho nenhum conflito de interesse direto, a gente aqui colocou em cima o apoio das instituições que sempre estiveram ao nosso lado desde que nós iniciamos esse projeto no ano de 2015, que são o Cisbi e a Venosan, né, a fábrica de meias. Nós não recebemos nenhum pagamento por esse evento, nenhum pagamento por nenhum outro evento ou qualquer outra forma de remuneração por estar aqui hoje apresentando tendo essa conversa com os senhores. Então, vamos falar da introdução. A qualificação interdisciplinar é muito importante. Nós precisamos ter a noção de que o paciente portador do linfedema e do pé diabético ele necessita do envolvimento de vários profissionais trabalhando em sinergia. Eu vou colocar de uma forma meio grosseira, mas bem clara. É como uma receita de bolo. Os ingredientes têm que estar todos presentes, têm de entrar na quantidade certa, na hora certa. Porque se houver a quantidade errada, ou a hora errada, ou a falta de um ingrediente, o resultado não vai ser adequado. Então, nós precisamos realmente ter essa interação e ter essa visão de que o tratamento envolve muito mais do que, às vezes, até profissionais de saúde. Nós envolvemos hoje profissionais do direito, nós envolvemos políticos, nós envolvemos ONGs, nós envolvemos a comunidade, os parentes desse paciente e várias outras, as escolas, vários outros atores são importantes para que a gente tenha um resultado efetivo. Essa iniciativa, como eu disse, os senhores, começou em 2015, quando nós fizemos o simpósio de pé diabético, aprovado por uma lei municipal na cidade de Vinópolis. Esse evento vem se repetindo no arco dos anos, né? Nós tivemos ele em 2016, quando nós acrescentamos o simpósio de direito e saúde, que nós entendemos que não há como exercer a saúde em um país como o nosso sem ter o profissional do direito ao nosso lado, sem ter um diálogo franco e claro com a promotoria e com o judiciário como um todo, né? Os juízes, né, são muito importantes, às vezes algumas decisões vão recair na mesa desses profissionais, né, que precisam estar junto conosco nessa caminhada. E nós tratamos nesse período da saúde baseada em evidências, depois nós tratamos da bioética principialista, depois nós tratamos da segurança do paciente e, em 2019, sobre regulação de fluxo. 2020 e 2021 nós tivemos a pandemia, é algo que, apesar de ser uma reunião pequena, realizada sempre com os mesmos atores e com algumas outras pessoas, nós não tivemos a possibilidade de realizar esses encontros que pretendemos retomar esse ano, tá? É muito importante esses encontros, porque eles acrescentam muito para a gente como profissional e abrem portas para que a população tenha acesso. Então, nós fizemos essa qualificação interdisciplinar, porque, como expus anteriormente, não é um profissional, não é um indivíduo, é um conjunto de ações, é um conjunto de profissionais que vai portar a esse paciente a melhor experiência de saúde possível.
dentro da sua patologia. A melhor assistência possível só vai acontecer quando estivermos trabalhando de forma interdisciplinar. E que nós vejamos nossas diferenças não como opostos, mas como ingredientes que se complementam em uma receita, como eu ilustrei anteriormente. E essa avaliação ela tem que ser transdisciplinar, porque muitas vezes a aderência do paciente se deve a um problema social, se deve ao não conseguir um benefício do INSS, aí eu vou precisar de um assistente social, eu tenho de ter essa avaliação. Às vezes, a não aderência desse paciente vai se dever a conflitos pessoais, a sofrimentos, a conflitos familiares, vou precisar do psicólogo. Então, nós temos de ter essa avaliação, eu tenho de saber o ponto de vista desse outro profissional de saúde para que a gente consiga adaptar o tratamento ao paciente, não o paciente ao tratamento. Uma das grandes dificuldades da aderência do paciente hoje é essa inversão. Tenta se adaptar o paciente ao tratamento e não o tratamento à realidade do paciente. E nós precisamos, como eu disse, da capacitação. O que é capacitar? É definir para quê, como e para quem vai ser realizada certa ação. No nosso caso aqui, nós estamos falando para quê? Para diminuir o número de amputações, diminuir o número de internações, diminuir a desassistência no pé diabético. Como? Através da capacitação e da tentativa de criação de redes, que sejam redes pequenas dentro da realidade dos senhores, mas que sejam redes de assistência. Porque o sistema de níveis de assistência só serve para uma coisa, para dificultar o acesso do paciente. E para que se precise de favores políticos, favores outros, para que esse paciente consiga a vaga, mesmo com a regulação atuando de forma exemplar, como a gente tem aqui na região, é muito complicado o sistema de fluxo em rede. De fluxo em rede, me desculpa, senhores, do fluxo em níveis de assistência, primária, secundária e terciária. O sistema de rede vai ser muito mais, no qual a regulação vai fazer simplesmente o papel de classificar gravidade e prioridade e não vai ter de ficar mendigando, brigando por vagas para pacientes, tá? Então, toda essa mudança passa por onde? A educação dos profissionais que estão envolvidos na assistência. Esse é o ponto-chave. Por quê? Nós temos vários atores envolvidos. Nós temos paciente, familiares, equipe de PSF, clínica de especialidade, atenção secundária, atenção terciária, verbas políticas, centro especializado de reabilitação, ONGs, outros atores como educadores, nós temos outros atores como os políticos, outros atores como o judiciário, todos eles estão envolvidos nessa assistência ao paciente com pé diabético. E isso é tão interessante, senhores, que a assistência para esse paciente começa, inclusive, no ambiente, a casa onde ele reside. Sobre essa casa, quem tem acesso é o agente de saúde. Ele tem mais facilidade de ter acesso do que eu, médico. Essa casa realmente é uma casa que está higienizada, é uma casa que apresenta risco. Ele pode ter essa informação, reportar ao gerente do seu PSF, que vai tomar as providências, porque não adianta nada eu fazer o mega curativo e a casa não tem higiene nenhuma. Então, esses atores, senhores, vão estar envolvidos no autocuidado. Esse paciente precisa do autocuidado para ter um bom resultado. Ele é capaz de executar o autocuidado? Existe alguém que possa executar esse autocuidado para ele? Como eu vou treinar essa pessoa para o autocuidado? Esse paciente tem apoio parental? Os parentes estão envolvidos ou não estão envolvidos? Porque isso também vai impactar, porque isso vai favorecer a aderência, vai fazer com que as metas estabelecidas no tratamento sejam mais bem seguidas. Então, tudo isso é muito mais complexo do que a gente imagina. E quem é o meu melhor agente para implementar isso? É a atenção básica, porque nela eu tenho um agente de saúde que tem a capacidade de ver essa dinâmica familiar, domiciliar desse paciente. O PSF está inserido dentro da realidade daquela comunidade, então ele tem uma visão melhor de quem pode nos apoiar ou não nos apoiar. Ele tem como fazer uma busca ativa desses pacientes, e isso vai fazer com que as lesões sejam diagnosticadas precocemente.
que o tratamento seja adaptado ao paciente, não o paciente ao tratamento. Isso vai fazer com que eu tenha o quê? Ganhos. Ganhos econômicos para o sistema. E, mais ainda, ganho para o indivíduo, ganho para o profissional de saúde, que vai ver o seu trabalho frutificar. Depois nós temos a média complexidade, que aí nós começamos a ter um grande problema. Ela tem que estar ligada em rede e não em nível, nós falamos isso anteriormente. E a alta complexidade, que é um funil, é um gargalo, principalmente pela forma como ela é gerenciada hoje. Pela forma de gerenciamento em níveis e não em rede. Isso é algo que a gente vê. Então, a atenção primária, como eu disse, é o ouro desse tratamento. Por quê? Ela vai fazer o atendimento precoce, ela vai poder, se estiver capacitada, triar gravidade, prioridade, reportar esse paciente o mais precocemente para o atendimento que ele precisa. É aquela fase que o Lobão sempre diz, não sei se é dele, mas o Lobão é o nosso colega que gerencia o SAMU aqui na Macro, ele sempre diz, é o paciente certo, no lugar certo, na hora certa. Isso é 90% do caminho para um desfecho melhor. Então, essa atenção primária vai poder classificar esse paciente, reportar esse paciente para atenção secundária quando achar conveniente, e essa atenção para atenção secundária pode reportar para internação eletiva, e ela também pode mandar para as UPAs, na emergência, quando o caso configurar isso, e a atenção secundária também. Então, nós precisamos, senhores, humanizar, esquecer o sistema de níveis de assistência e implantar o sistema de rede. Esse é a grande mudança. Capacitar a atenção primária para triagem precoce, classificação de risco e acabar com o sistema de níveis de assistência, criando a rede de assistência. Com isso, nós vamos salvar muitas vidas. Com isso, ouso dizer que 60% a 80% dos membros amputados não seriam. E isso é muito, senhores. Isso é muito dentro da realidade que nós vivemos. Então, para o atendimento efetivo, eu não preciso de câmara hiperbárica, eu não preciso de hemodinâmica, eu não preciso de curativo a vácuo, eu não preciso de curativos de alta tecnologia. O que eu preciso é da melhora da qualidade humana e da capacidade dos prestadores. Eu preciso que exista um respeito entre os diversos níveis de assistência, que agora nós vamos derrubar e colocar tudo em rede. É preciso entender. Precisamos trabalhar com critérios técnicos, que são reprodutíveis, controláveis e ajustáveis de acordo com seus resultados, né? Precisamos focar na necessidade e não na demanda. Então, o que é necessidade deve se sobrepor à demanda. Com isso, senhores, eu vou conseguir prevenir lesão, prevenir quedas, depois eu vou explicar para os senhores o quão importante é a prevenção de quedas. Vou conseguir preservar vidas, preservar membros e vou ser custo efetivo. Temos de entender que esse paciente com lesão cutânea, aqui nós falamos do diabetes, do pé diabético, mas nós vamos falar de lesão cutânea como um todo. É um paciente de alta demanda. É um paciente que exige uma complexidade de assistência que deve ser, como eu disse, interdisciplinar. Nós devemos, ao tratar o paciente, não transformar um pé diabético em uma luta de classe. Não é médico contra enfermeiro, não é enfermeiro contra fisioterapeuta. É o médico trabalhando para o paciente dentro do que lhe é atributo e respeitando o que é atribuição do outro profissional de saúde. Essa visão também, essa mudança cultural também, ela é muito importante. Eu tenho visto alguns pacientes e algumas patologias virarem massa de manobra de interesse entre associações, desculpa, senhores, de profissionais de saúde. Isso não beneficia o paciente. Então, nós temos que dar um atendimento com integralidade, o paciente tem que ser bem examinado, tem que ser estratificado o seu risco, ter acesso aos tratamentos que ele precisa, ter atendimento de forma sequenciada. Eu não posso ver uma ferida hoje e ter uma vaga no meu ambulatório só daqui a 2 semanas. Eu tinha muito essa dificuldade quando eu iniciei meus trabalhos, não tenho hoje. Hoje eu falo, o paciente tem que estar aqui semana que vem. Olha, esse paciente tem que estar aqui amanhã. A
gente tem conseguido isso, a gente conseguiu um convencimento das pessoas que trabalham conosco, muito importante dentro do CISV, dentro da policlínica em que a gente atende. Então, a gente conseguiu ter essa atenção, que há feridas que eu posso ver com uma semana, há feridas que eu tenho que ver no outro dia, há feridas que eu tenho de ver todos os dias, mas o paciente está muito deslocado, então eu tenho de ter um link direto com o pessoal da estomoterapia, com o médico do PSF, da policlínica dessa cidade, porque a gente tem que ir falando a mesma linguagem, porque fala, Anderson, tá indo tudo bem, olha, Anderson, não tá bom, mando ele para você amanhã. Então, nós precisamos ter esse link. Por quê? Esse paciente precisa de uma consulta, ele precisa de uma consulta médica, consulta de enfermeiro, suporte transdisciplinar, precisamos de uma atenção continuada, precisamos de exames laboratoriais de alta complexidade, precisamos de tratamento medicamentoso, precisamos de ter um plano de cuidado individualizado dentro do que é a patologia, do que é o paciente e dentro da realidade que ele está inserido. Precisamos ter atividades educacionais para fazer o trabalho de prevenção, para que esse paciente consiga prevenir e identificar as lesões e fazer busca espontânea desse atendimento quando necessário. Nós temos que abordar os fatores de risco, e aí é muito importante a atenção primária. E a visita domiciliar, como eu falei, nós temos que ter o nosso olheiro. O nosso olheiro tem que ser capacitado para entender, olha, esse paciente é diabético, esse paciente tem um risco de queda maior. A gente não pode simplesmente transformar o nosso agente de saúde para cumprir metas burocráticas. Ele tem que cumprir metas de assistência. Essa é a visão, né? E o paciente, a gente vai falar aqui de úlcera vascular, nós vamos chegar no pé diabético, nós vamos falar de úlcera vascular, porque a maioria das amputações, cerca de 85%, são precedidas de lesão cutânea. Então, nós temos essa coisa da lesão. E as lesões, infelizmente, não vão ser só as lesões do pé diabético. Por isso que nós vamos falar de algumas outras patologias, para que a gente consiga estratificar risco e reportar o paciente de forma adequada, no momento adequado, no nível adequado. Porque nós sabemos que cerca de mais de 40% das lesões são venosas. A insuficiência arterial nós vamos ter em cerca de 14% dos pacientes, a mista em cerca de 17%, a vasculite cerca de 5%, fatores exógenos em torno de 3% a 4%, pioderma gangrenoso cerca de 3%, infecção 1,4%, e teremos neoplasia, calcifilaxia induzida por fármacos em cerca de 3,3%, 1,1% mais ou menos de cada uma. E o pé diabético? O pé diabético vai acontecer na pessoa que tem diabetes. E qual que é a nossa realidade para 2040? Nós teremos cerca de 50 milhões de diabéticos na América do Sul. Nós somos o maior país da América do Sul. A maior contingente desses pacientes vão estar aqui aos nossos cuidados. E o que nós sabemos? Nós não sabemos nada. Nós temos uma ilusão do que sabemos, né? Nós não vemos o que está acontecendo, porque o sistema ele se fez de tal forma que nós não conseguimos ter dados estatísticos fidedignos. Temos noções do que vamos encontrar, mas o que nós encontramos realmente não é notificado. Nós temos uma subnotificação de várias coisas, nós temos um trabalho estatístico um pouco ainda ruim em relação a isso. Então, o que nós vemos não é real no que se desenha. Esse dia eu fui chamado a fazer consultoria para uma UPA que drena em torno de 200 mil habitantes, e me falaram que tiveram 10 pés diabéticos durante esse ano. De janeiro a março, tiveram 10 pés diabéticos com lesão cutânea. Isso não condiz com a realidade, os senhores vão ver. Não é culpa deles, não é culpa de nada, é culpa de um sistema que ainda não foi devidamente educado. E quem vai mudar esse sistema? Eu acredito muito na atenção primária. Porque a partir do momento que a atenção primária começar a identificar, começar a gerar essa demanda, a atenção secundária vai ter de dar uma resposta e daí por diante. Então, nós precisamos saber onde estão esses pacientes, como estão esses pacientes e dar o melhor tratamento para esses pacientes. Isso começa na atenção primária.
Porque o que nós vivemos em relação à lesão cutânea, senhores, é uma sindemia em pé diabético. O que é isso? É uma patologia que é agravada pela negligência do Estado, ela é agravada por fatores sociais, econômicos, políticos, religiosos. Então, nós vivemos isso. Vivemos isso de uma forma gritante. E o que nós vimos, as consequências de todo esse problema, independente de direita e esquerda, aqui nós estamos falando do problema, nós estamos falando de política, não falamos de política aqui. Os vários problemas que tivemos com o coronavírus devido à ingerência de um lado, ingerência de outro, intolerância de um lado, intolerância de outro, nós temos de aparar essas arestas. Nós temos de aparar essas arestas, porque elas são extremamente deletérias. Elas levam a perdas de vida, e muito mais do que perder a vida. Eu perder a vida eu tenho medo, mas perder a dignidade e ver um ente querido sofrer, às vezes é pior do que perder a própria vida. Então, nós temos de resolver esses problemas que nós temos em relação ao diabetes. Por quê? Nós temos uma prevalência no Brasil de cerca de 7,2%, 7,5% de diabetes na nossa população. Isso vai aumentar. Por quê? Nós estamos envelhecendo. E a partir do momento que nós envelhecemos, nós aumentamos a incidência de diabetes tipo 2. Estamos tendo perda de qualidade de vida, nos alimentamos mal, exercitamos pouco, isso tudo vai nos impactar. E o que mais assusta, senhores, 46% não estão sem diagnóstico. E desses que têm diagnóstico, cerca de 20% não aderem ao tratamento. Não aderem por quê? Porque não querem, porque são rebeldes. Ou será que é porque nós trabalhamos com a ótica de adaptar o paciente ao tratamento e não o tratamento ao paciente? Nós não abordamos as causas sociais, psicológicas, culturais, religiosas desse paciente que estão impactando a sua aderência ao tratamento. Então, eu acho que nós devemos fazer um repensar, né? Nós devemos fazer um repensar dessa situação. E o que é o pé diabético, né? Nós falamos e até agora nós não chegamos no que é o pé diabético. O pé diabético são qualquer alteração neurológica, vascular, que estão acometendo o pé de um paciente que é sabidamente diabético. Ou não sabidamente, às vezes ele vai descobrir no momento da internação. Isso é muito comum. E o que nós sabemos? Que 70% de todas as amputações no Brasil ocorrem pelo diabetes. E mais triste, cerca de 90%, 80%, 90% poderiam ser evitadas se nós tivéssemos esse serviço em rede, uma busca ativa, uma capacitação mais adequada da atenção primária, a garantização do acesso no momento certo para esse paciente, né? Então, isso é algo que nos preocupa muito mais ainda, né? Então, nós temos uma incidência de 2 a 4% de úlcera em paciente pré-diabético. Isso vai variar de acordo com a classe social, de acordo com as outras comorbidades. Sabemos que 25% de toda a população diabética vai ter uma úlcera durante a sua vida. E o que isso impacta? Impacta que diabetes traz a neuropatia traz a ulceração infectada e muitas vezes associada a doenças vasculares, vai levar à amputação. E números, né? Nós trabalhamos com números, né? Para a gente conseguir políticas públicas, se precisam de números. Eu vou colocar os meus números estimados. Nós temos uma população de 450 mil pessoas que estão direcionadas para o consórcio municipal onde eu trabalho. Então, colocando a margem de 6 a 7% da população, nós teríamos cerca de 31 mil pacientes diabéticos. Desses, 1.800 pacientes com lesão cutânea, dos quais nós conseguiríamos resolver 1.500 na atenção primária, devidamente capacitado. E esse devidamente capacitado, os senhores vão ver durante o curso o que é. Um curso, né, gente? Uma conversa. Às vezes a gente tem alguns jargões que ficam, né? E isso aqui, como eu disse aos senhores, é uma conversa entre amigos. Eu estou aqui para aprender
essa aula vai ficar gravada, eu vou ficar durante o período que ela estiver sendo executada no chat, discutindo com os senhores, tirando dúvidas dos senhores, recebendo informações dos senhores, para que a gente consiga melhorar isso que nós estamos fazendo hoje. Desses pacientes, cerca de 16 vão ter internação de urgência. 16 vão ter internação de urgência se forem bem atendidos, porque às vezes uma lesão simples aqui evolui de forma inadequada e esse paciente aumenta esse número. Então, nós precisamos ter esses números. Depois, nós não temos como negar que a obstrução arterial, nós vamos ter cerca de 360 pacientes ano com isquemia crítica dentro de uma população de 450 mil habitantes. Nós vamos ter cerca de 1 para 1.000 habitantes, né? Cerca de 450 tromboses ano para essa população. Nós vamos ter, aí isso é outra patologia extremamente negligenciada, a gente teve a honra de trabalhar, né, de mostrar o nosso trabalho para a professora Lidiane de Arapiraca, e a gente teve como mostrar como essa doença ela impacta, né? Nós vamos ter de 8 a 30% dos pacientes vão ter complicação e nós temos de 200 para 100 mil habitantes ano, né? Então nós teremos cerca de 1.000 erisipelas por ano, das quais 30% vão se complicar e nós temos uma hospitalização de cerca de 20% nesses pacientes. E a erisipela é algo que, às vezes, senhores, causa muito dano, principalmente se ela se sobrepor a um paciente que já tem outras patologias. A outra patologia que nós temos é a insuficiência venosa crônica, na qual nós vamos ter 270 úlceras por ano. Nós não temos um contingente populacional monstruoso de doença venosa. Identificado com o advento do duplex scan, eles foram devidamente identificados. Isso gerou uma massa. Essa massa gerou a necessidade de resposta do Estado. Nós precisamos fazer o mesmo com o pé diabético, identificar, classificar o nível de risco desses pacientes e mostrar, olha, Estado, nós temos essa é a demanda real que nós temos. E esse trabalho vai ser feito com a atuação de quem? De todos os níveis, mas principalmente da atenção primária. E o meu xodó, que é o linfedema, nós vemos que o linfedema, ele acomete cerca de 15% da população vão ter algum grau de linfedema, e nós temos cerca de 40% das pacientes pós-mastectomia vão ter algum grau de linfedema, e é uma doença negligenciada, para a qual existem poucas políticas, e se existe pouca informação em relação ao linfedema, eu posso dizer que não existe nenhuma informação e nenhuma estruturação de assistência em relação ao linfedema, né? É isso que a gente pode dizer. Então, todas essas histórias tristes que terminam em amputação e óbito, muitas poderiam não ter existido se nós tivéssemos a capacitação das atenções primária, secundária e acesso em rede. Pacientes que às vezes evoluem com necrose no dedo, que esperaram um mês, essa necrose evoluiu para uma infecção de pele, já havia uma obstrução arterial, evoluiu para uma gangrena de perna, evoluiu para óbito ou para amputação. Essas histórias seriam abortadas se esse paciente, quando tivesse a lesão de dedo, tivesse sido reportado imediatamente para atenção e lhe fosse feito o procedimento mais adequado, uma angioplastia, uma amputação simples, antes que essa gangrena avançasse. Então, nós temos de mudar essas histórias. E a mudança é através da identificação precoce e reportar esse paciente no tempo justo para o tratamento. Então, por que nós devemos fazer um programa? Por que nós devemos tentar mudar, mesmo seja dentro da nossa micro-realidade, essa situação? Porque nós sabemos a extensão do problema, né? É um dos maiores problemas de saúde do mundo. Incide-se cerca de 6,2% da população, nós falamos que a tendência é aumentar com o ganho de peso, o sedentarismo e a sobrevida que nós estamos tendo. Causa gastos monstruosos para o sistema de saúde, né? 60 a 70% desses pacientes vão ter neuropatia, que é o primeiro gatilho a gente mostrou naquele degrau anteriormente,
né? E ela está presente em, como a gente sabe, 70% a 100% dos pacientes com úlcera. Então, isso é a projeção para quando nossa população era de 169 milhões, né? Nós vimos que a prevalência de diabetes era de 13 milhões, população coberta pelo SUS mais de 10 milhões, 4 a 10% da população diabética, podendo atingir 15% conforme a classe social. Então, quais são os fatores reversíveis? Identificar esse paciente precocemente. Acabar com essa segmentação de nível de assistência e tentar estabelecer o sistema de rede para esse caso. Isso vai gerar o quê? Fim da incerteza, fim da burocratização, fim da impessoalidade. Porque os custos diretos nos Estados Unidos são 27% de todos os custos com assistência ao diabetes. Tá? As hospitalizações correspondem por 80% das despesas. E elas a gente consegue reduzir muito. A úlcera infectada no pé diabético é a causa mais comum de internação de diabetes. Então, se a gente não abortar esse processo, como eu falei, é o sujeito que tem um dedo que não foi retirado no momento justo, porque não teve acesso à atenção secundária, evoluiu com infecção de pé, que aí já tem um problema arterial que se agravou, e a gente vai criando esse bolo todo. E além das mutilações, nós temos as despesas, que são monstruosas. Então, muito do que a gente fala e que a gente vê o discurso, é um discurso que até ficou meio cansativo, é falta de recurso, falta de recurso, falta de recurso. Primeiro vamos nos organizar, depois nós vamos demandar os recursos. Porque demandar recursos para algo que é desorganizado, é melhor não pedir recurso. Então nós temos o recurso suficiente, as tabelas são medíocres, são de assustar. Quem quiser pode baixar, quem tem aplicativo, tabela SUS no celular, né? A gente tem uma tabela SUS hoje. Vamos falar do primeiro diagnóstico de um paciente que é diabético, que adentra o SUS com o quadro de diabetes, né? Que é o pé diabético. Ele seria admitido clinicamente com o pé diabético, né? Tratamento de pé diabético complicado, né? Um procedimento SUS que dá direito a 5 dias de internação e paga para o hospital o valor de R$ 270, 271,05, e para o médico 50,63, né? Se esse paciente vier a necessitar de um debridamento, que é aquela cirurgia para a gente fazer uma limpeza do tecido, né, desse paciente, o cirurgião e o anestesista e o auxiliar vão dividir os honorários R$ 215,91, e o hospital recebe mais R$ 327. Custo de um antibiótico, custo de curativos, nós sabemos que isso é insuficiente, mas eu também não tenho uma demanda organizada para apresentar isso ao poder público, para pedir uma política mais adequada para esse paciente. Então, diante disso, quem muda essa história? Somos nós. Se nós nos organizarmos, passarmos a identificar esses pacientes, reportar esse paciente ao nível adequado, da forma adequada, é o que a gente pretende estabelecer, nós vamos conseguir mudar sim. Nós vamos mudar primeiro, dar maior chance que esse paciente seja tratado oportunamente, depois gerar estatísticas para que a gente tenha um convencimento do poder público. Então, grosseiramente, qual que é o seu papel na melhoria da saúde da população? Então, paciente diabético sem alteração dos pés, né? Plano de cuidados, encaminhar para uma avaliação do cirurgião vascular de forma eletiva, né? Orientar sobre autocuidados, agendar controles, né? Fazer orientação nutricional, todo aquele trabalho de prevenção à saúde que a gente faz. Um paciente com história de alteração no pé, né? Ele tem um pulso alterado, tem uma deformidade no pé, ele deve ser encaminhado para ortetização, para avaliação da necessidade ou não de ortetização no centro especializado de reabilitação, porque o sapato adequado vai diminuir o risco de amputação, vai diminuir o risco de queda, nós vamos falar sobre isso. Se diminuir o risco de amputação, por quê? Diminuir o risco de lesão desse pé. Ele deve ser avaliado com mais prioridade pelo cirurgião vascular, para que seja estabelecida a sua condição vascular e neurológica desse pé mais adequadamente, né? E no caso do paciente com uma úlcera ativa, ele deve ser reportado ou para a UPA, quando a úlcera já apresenta uma úlcera profunda, com complicações,
ou ser reportado para atendimento imediato pelo especialista para avaliação dessa úlcera, para que ele possa falar, olha, é uma úlcera mais superficial, vamos continuar com o segmento ambulatorial, cuidando aí do PSF, olha, é uma úlcera que eu preciso de tais exames para definir, olha, é uma úlcera extremamente grave, estou reportando para a internação, para o ambiente hospitalar, para que as medidas sejam estabelecidas. Então, gente, nós precisamos, para resolver esse problema, qualificar as equipes de atenção primária, pronto atendimento e UPA. Capacitar essas equipes através do treinamento prático, de como se faz o exame, de como se faz a medida do índice tornozelo-braço, né? Estruturar as unidades de atenção primária para a realização adequada de curativos e avaliações, educação continuada dessa equipe de PSF, educação continuada dos usuários, criação da rede de assistência, auditoria continuada para ajustes e melhoria, né? A gente faz aqui um evento anual aberto ao público, onde a gente explica aos pacientes sobre isso através de campanhas em rádios e outras, né? A gente faz uma reunião mensal com as nossas equipes, os nossos gerentes de saúde, né? Para que a gente possa melhorar. Então, nós temos que criar e fazer esse trabalho transdisciplinar. Isso é importante. Além desse trabalho com o pé diabético, a gente tem um trabalho sobre bioética básica e sobre elastocompressão, também são todos eles vinculados ao Sysvie, ao Lions e a Venosan. Esses são os meus contatos, meu WhatsApp, consultório, Instagram, Twitter, e-mail, e a gente se coloca à disposição dos senhores para a gente poder dar sequência a isso. Amanhã nós vamos falar sobre avaliação venosa, porque como a gente disse, o doente chega com uma lesão, a gente tem que saber diferenciar essas lesões. Depois nós vamos falar na quarta-feira da avaliação neurológica e depois na quinta-feira nós vamos falar de como da arterial, na sexta, como a gente tenta organizar as informações que a gente colhe venosa, neurológica, arterial, para poder triar esse paciente e tentar reportar esse paciente para o nível mais adequado, da forma mais adequada possível. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.